Diz assim o texto sagrado. Você pode ler comigo? Josué 24, versos 22 e seguintes, está escrito: E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para servir. E disseram: Somos testemunhas. Amém? Assim como Josué perguntou àquele povo, eu vou perguntar a cada um de vocês que estão aqui na igreja, que estão me ouvindo no rádio, ou que estão nos assistindo nessa live. Vocês tomaram uma decisão por Jesus? Quem aqui pode levantar sua mão bem alto e dizer: eu tomei? Quem aqui tomou a decisão de servir a Jesus como sendo o seu único e suficiente Salvador? Diga eu, bem forte. Muito bem. Aquele povo fez a mesma coisa. Aquele povo tomou uma decisão de servir, aquele povo tomou uma decisão de poder dizer: só o Senhor é Deus e só Ele nós serviremos. Como nós aqui também fizemos. Nós cremos que Ele é o único Deus, nós cremos que nele está o poder, nele está a capacidade. Ponto. Mas Josué continua no discurso, e aqui é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Verso 23, olha o que ele diz. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Amém? No momento em que o povo se declara servir ao Senhor, no momento que o povo firma um posicionamento, nós serviremos a Deus. Naquele exato momento, meus irmãos, naquele exato momento, Josué traz a palavra e diz algo fundamental. Já que vocês vão então servir ao Senhor, então tirem agora os deuses estranhos do meio de vós. Parem de servir aos deuses estranhos e passem a servir somente a Deus. Mas veja, o povo havia acabado de dizer que somente serviriam a Deus. Por que ele manda agora dizer: tira então deuses estranhos? Se o povo já tinha decidido por servir a Deus, se o povo já tinha decidido por caminhar na presença de Deus, se o povo já tinha decidido por somente ter a Ele como Deus de nossas vidas. Da mesma forma, meus irmãos, como Josué foi muito sábio e inspirado por Deus para dizer esta palavra, porque não basta só dizer que serve a Deus, não basta apenas dizer que Ele é o único Senhor da nossa vida. Ele precisa ser realmente o único Senhor da nossa vida. E nós não podemos colocar na caminhada nada que venha, na verdade, ocupar o lugar do Senhor no nosso viver. E muitas vezes, meus irmãos, sem percebermos, nós acabamos fazendo isso. Nós criamos deuses na nossa vida. E nós passamos a servir e nós passamos a adorar. E muitas vezes nem nos damos conta de que estamos fazendo isso. Não nos damos conta que estamos fazendo isso. Hoje de manhã eu contava aos nossos líderes ministeriais e obreiros na nossa reunião, que nós temos todo mês ministerial, eu contava um testemunho de um dos nossos pastores, pastor nosso, lá da parte sul do Brasil. O missionário Soares foi fazer uma campanha na igreja desse nosso pastor, eu não me recordo o nome da cidade, mas o missionário foi fazer uma campanha, e lá um missionário inspirado por Deus, ele estava falando sobre os reis de Israel, e mandando a orientação que foi dada por Deus àquele povo, ao nosso povo. Tirem os deuses estranhos que vocês construíram entre vós. Porque isso que Deus usa Josué para falar com o povo, Deus trabalhou durante muitos reinados para dizer também isso ao seu povo. Porque parece que o povo de Deus, ao decorrer do tempo, quanto mais tempo vai passando,
O povo de Deus parece que vai fazendo algumas aberturas e permitindo algumas coisas e criando esses altares e não se dá conta disso. Esse nosso pastor, ele tinha uma alergia no corpo, meus irmãos, que ele tinha vergonha de ir para a igreja de camisa de manga curta. Podia estar o calor que estivesse. O sul do Brasil a gente acha que é um lugar muito frio. Tem alguém de Porto Alegre aqui, por exemplo? Temos gaúchas aqui, né? A Júlia é gaúcha. Porto Alegre o pessoal brinca, diz que lá é forno alegre. Porque a gente acha que é muito frio, mas lá quando faz calor com força, meu irmão. Com força. A gente acha que é só frio, né? Não é não. É igual Massachusetts. Aqui faz frio? Faz. Mas aqui quando faz calor também? Faz calor. E faz calor com vontade. Então esse nosso pastor, no período de verão, ele não ia com camisa de manga curta, porque ele tinha vergonha, porque o braço dele parecia que era leproso. E o missionário lá, sendo usado por Deus e pregando e dizendo, olha, você não é abençoado porque você tem um Deus que você o adora e não é o verdadeiro Deus. Você criou ele na sua vida e ele é o seu Deus de estimação. Mas é um Deus estranho e altar de Deus estranho tem que ser tirado. E aquele pastor nosso que estava ali do lado, ali acompanhando a pregação, ele começou a ficar incomodado. Deus começou a incomodar ele. E ele dizia, mas eu não tenho Deus estranho, eu só sirvo o Senhor, eu sou pastor, eu sou um pregador da tua palavra. E Deus usando o missionário de uma forma insistente, dizendo, enquanto você não derrubar esse altar desse Deus estranho, você não vai prosperar, você não vai ser curado, você não vai ser liberto. E aquele pastor estava ali na confiança que aquele dia que o missionário foi, ele ia ser curado. E aquela palavra vindo, aquela palavra incomodando. Até que em dado momento da pregação, veio no coração dele, você tem um Deus estranho. Há um refrigerante que você é apaixonado por ele, e você, tem dia que passa, você não fez uma oração. Tem dia que passa, você não abriu a Bíblia para ler. Mas não tem um dia que você não fica sem tomar esse refrigerante. Ele é um Deus na sua vida. Porque você tem dependência dele. Se você não toma ele, tua cabeça dói. Parece que falta, você briga por causa dele. E veio no coração dele. Meu Deus, quando eu acordo de manhã, eu não tomo café, eu não tomo leite, eu tomo esse refrigerante de manhã. Durante o dia, me dá vontade a 1, 2 latinhas. No almoço não pode faltar o refrigerante. À tarde, se eu abro a geladeira, não tem, eu brigo com a minha mulher que ela foi no mercado e não comprou o refrigerante. Na hora, ele disse, pai, eu fiz desse refrigerante um Deus na minha vida. Eu estou vivendo em função dele. Eu não oro às vezes, eu não leio a Bíblia às vezes, mas eu não fico um dia sem tomar esse refrigerante. Deus, ele tomou o lugar que é do Senhor na minha vida. Pai, me perdoa. Eu estou hoje quebrando esse altar e eu estou tirando esse Deus estranho hoje da minha vida. Irmão, ele sentiu um calor passar no corpo dele, ele contou depois o testemunho. Passou um calor no corpo dele. Quando ele se deu conta que ele viu, sumiu no meio do culto toda aquela micose que ele tinha no braço. Ficou completamente curado. Quando Josué está falando com o povo, e o povo afirma, não, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus. Ele diz, então, já que você tomou essa decisão, então tira agora os deuses estranhos que você construiu. E eu e você precisamos nessa manhã parar e observar se há altares que também nós construímos na nossa vida, meu irmão. E há pelo menos 3 que Deus colocou no meu coração para que eu trate com você nessa manhã. 3 tipos de altares que construímos na nossa vida. 3 deuses estranhos que nós servimos muitas vezes e não nos damos conta deles. E o primeiro que eu quero destacar a você é o Deus estranho chamado materialismo e consumismo. Esse é um Deus estranho na vida de muita gente. Mateus, capítulo de número 6, vamos avançar na palavra. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6.
verso de número 19. Mateus, capítulo de número 6, verso de número 19. Diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Tem muita gente, pessoal, que vive atrás de bens materiais, que vive atrás apenas do consumo material, e que no âmbito de se satisfazer, ou de se sentir importante, ou de se sentir alguém vencedor, ou de se sentir alguém simplesmente realizado, vive uma vida em prol de tudo isso. Vive uma vida em prol de poder viver tudo isso. E toda pessoa que tem esse Deus estranho na sua vida, chamado consumismo, chamado materialismo, tem algumas coisas que são muito claras e que as identificam. O quê? São pessoas que são sempre ansiosas por ter mais. São pessoas que não têm contentamento por aquilo pela qual elas têm. São pessoas que medem as outras ou a si mesmo e até a espiritualidade por aquilo que possuem. Como se pelo fato de ter dinheiro, de andar no carro do ano, pelo fato de poder ter uma casa, pelo fato de poder ser um empresário, ser o dono da companhia, o fizesse ser maior ou superior do que os outros. Quando nós olhamos para as pessoas e nós identificamos alguém de sucesso por aquilo que ela apresenta ter, nós não nos damos conta, mas muitas vezes esse altar é construído em nossas vidas e nós passamos a servir, porque nós almejamos ser como aquela pessoa é, ter o que essa pessoa tem. Por que hoje em dia essa história de ser milionário virou nos últimos 3 anos uma meta da vida de muita gente? Porque todo mundo passa a considerar que quem não é um milionário é fracassado na vida. Quem não tem determinadas coisas não tem sucesso na vida. E que para ter sucesso e para poder viajar e para poder ter, você precisa fazer parte daquele ambiente, precisa fazer parte daquele grupo, precisa fazer... E muitas vezes a nossa vida passa a ser em função de todas essas coisas. Só que Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouros aonde? No céu. Isso não significa, meu irmão, que nós não vamos viver uma vida plena, não vamos viver uma vida abençoada, não vamos poder desfrutar do melhor dessa terra, não é nada disso. Mas nós decidimos servir a Deus e não servir ao Deus do materialismo ou ao Deus do consumismo. Porque independente de eu ter ou de não ter, eu estou satisfeito. Independente de ser agora ou ser daqui 1 mês, eu estou satisfeito. Independente se vai ser agora ou daqui 1 ano, não me importa. Eu sei que Deus tem o melhor para mim, eu sei que Deus cuida da minha vida, e eu sei que no tempo certo Deus vai prover para mim. Eu não preciso me entregar e viver uma vida em prol disso, para que eu possa vencer e para que eu possa, meu irmão, me destacar. No que isso afeta a nossa fé, toda vez que nós servimos a esse Deus estranho e Ele está na nossa vida, tudo aquilo na qual nós fazemos é confiar mais no dinheiro, é confiar mais nas pessoas, é confiar mais no cargo ou na posição que nós temos, do que confiar propriamente no Deus na qual nós temos. E a Bíblia Sagrada diz de uma forma diferente. Mateus no capítulo 6, mas no verso 33, olha o que é que o Senhor ensina depois que Ele já nos dá essa lição importante de não ajuntar tesouros na terra, mas nos céus. Porque aqui traça e ferrugem consome, mas no céu é eterna. Olha o que Ele diz no verso de número 33, diz: mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua... E todas essas coisas serão o quê? Acrescentadas.
Então, meu irmão, quando eu sirvo a Deus de verdade, eu não estou preocupado, porque a roupa que eu visto é Ele que vai prover. Ele veste os lírios do campo e eles estão sempre na moda, eles estão sempre bonitos. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Quando verdadeiramente eu sirvo a Deus, eu não estou preocupado sobre o que eu vou comer amanhã, porque Ele cuida dos passarinhos que não plantam, que não colhem, que não ajuntam em celeiros, mas não falta nada, e eles têm a provisão diária. Então, quando eu sirvo a Deus, a minha vida não é em prol dessas coisas, a minha vida é em prol de Deus, e eu sei que Ele vai trazer a provisão e não vai me deixar faltar. Ele vai cuidar de mim, e mais do que eu viver bem, viver com dignidade, de ter as minhas necessidades supridas, porque Filipenses 4,19 diz: e o meu Deus, segundo a sua gloriosa riqueza, Ele há de suprir todas as nossas necessidades em glória. Ele vai cuidar de mim. O Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu não preciso criar um altar para servir o Deus estranho do materialismo ou do consumismo. Eu preciso servir ao meu Deus, porque Ele vai prover, Ele vai acrescentar na minha vida, Ele vai me colocar em lugares que eu não imaginei, e tudo aquilo que Ele fizer é para a glória dEle, e tudo aquilo que eu tiver, eu vou poder investir no reino dEle. Eu não vou ter dificuldades de compartilhar o que eu recebo. Eu não vou ter dificuldades de ser um dizimista fiel. Eu não vou ter dificuldades de ser um ofertante. Eu não vou ter dificuldades de poder auxiliar o próximo quando ele precisa. Porque eu sei que quanto mais o Senhor me dá e mais eu compartilho, mais eu invisto, mais Ele vê que o meu coração é para Ele e mais Ele vai acrescentar. Porque Ele diz na palavra dEle: a quem tem, mais se lhe dará. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quando eu sirvo a Deus, meu irmão, não é o dinheiro que domina a minha vida. Até porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não é não ter dinheiro, mas é não amar o dinheiro. É saber que simplesmente ele é a forma humana que existe de você fazer as transações básicas do dia a dia. Mas quem tem para acrescentar na nossa vida é Deus. Se nós olharmos o caso do jovem rico, que a Bíblia descreve lá em Mateus no capítulo 19. Esse jovem chega diante de Deus e fala: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Lembra dessa história? O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz: guarde os mandamentos. Ele diz: eu tenho feito isso desde a minha mocidade, Senhor. Faço tudo direitinho. Aí Deus falou assim: falta uma coisa. Jesus falou: falta uma coisa. O que falta, Senhor? Pega os teus bens, vende todos eles e dá aos pobres, e você vai encontrar um tesouro no céu. O que o jovem fez? Baixou a cabeça, vazou, foi embora. Foi embora. Foi triste. Porque quando nós criamos deuses estranhos na nossa vida, a gente pode até querer a vida eterna, mas nós nos sabotamos a nós mesmos. Porque a Bíblia diz: adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Tira esse Deus estranho da tua vida, meu irmão. Você está num país consumista, você está num país capitalista, você está num país que todos os dias tem novidade, todos os dias tem lançamento novo. E a gente muitas vezes vive num desespero para ter tudo do ano, ter tudo tal. E a pergunta é: não há problema em ter, mas eu preciso ter. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa que é importante em prol disso? Eu vou ter que abrir mão de algo que é fundamental em prol disso? O que isso vai me fazer melhor? O que isso vai me fazer superior? Tem muita gente que construiu esse altar e não se dá conta. Que embora diga: eu servirei somente o Senhor, mas tem um outro Deus ali na qual a pessoa está servindo. Deitai fora os deuses estranhos. Há um outro Deus
que muitas pessoas também tomam para si, meus irmãos. É o Deus estranho chamado entretenimento e distração. Esse é um Deus que também tem ocupado o espaço de muita gente. Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Verso de número 16. Efésios, capítulo de número 5, verso 16, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Diga graças a Deus. Tem muita gente que criou um altar de um Deus chamado entretenimento e distração. Tem muita gente que quando acorda cedo, a primeira leitura que faz não é da palavra de Deus para ter uma direção certa para o dia, mas é do store, é do feed das suas redes sociais. Porque ela quer acordar e saber de cara quais são as novidades do dia. O que aconteceu na noite com os amigos? O que hoje tem de trend novo que eu preciso começar o dia e está na moda? Esse Deus, meu irmão, muitas vezes, ele se aparenta dessa forma na nossa vida. São aquelas séries que eu preciso maratoná-las e eu preciso cumpri-las. Eu não vou numa vigília na casa de Deus para poder passar algumas horas na casa do Senhor, mas eu passo uma madrugada maratonando, vendo série, porque eu quero chegar até o final dela. É a novela, é o filme, que ocupa de alguma forma o nosso tempo, é a diversão, porque não, toda semana eu tenho que aproveitar ao máximo. Nós dizemos que servimos só o Senhor, mas o Senhor se faz presente nas nossas ações, se faz presente nas nossas atitudes, se faz presente no nosso lazer, se faz presente nas nossas férias, se faz presente nos nossos encontros, ou Ele muitas vezes é nem lembrado em relação a tudo isso. Não há problema em se divertir, não há problema em ver as redes sociais, não há problema em assistir séries, não há problema em assistir filmes. Mas quando essas coisas se tornam um ponto de adoração da nossa vida, de devoção da nossa vida, e ocupam o lugar que é de Deus, um Deus estranho foi construído, e isso passa a dominar a nossa vida. E querendo ou não, quando nós somos influenciados por isso, estas coisas nos levam a tomar decisões, essas coisas nos levam a ter ações, porque as pessoas se influenciam por isso de uma forma muito grande. A moda é ditada dessa forma, o jeito que eu me visto é ditado dessa forma, as coisas à minha volta são conduzidas por conta de tudo isso, e a visão do mundo passa a ser focada baseado naquilo que me é apresentado. Então eu, como filho de Deus, muitas vezes, ao invés de seguir a palavra de Deus, eu sigo essas distrações que existem no mundo. Porque eu passei a servir a esse Deus, que é um Deus estranho na minha vida. Quando isso me afeta, quais são os sinais que são visíveis na nossa vida, pastor? Primeira coisa, a gente passa a ter falta de tempo para buscar Deus, porque a gente ocupa todo esse tempo simplesmente com a distração e com o lazer. E volto a dizer, não há problema em você se distrair, em você fazer atividades, em você sair, viajar, passear, assistir filmes, séries, ver as redes sociais, não há problema. Mas nós precisamos aprender, como a Bíblia diz, e lemos, remir o tempo. Tem que haver tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E nós temos que saber como remir esse tempo, para termos o tempo de descanso, para termos o tempo de diversão, mas isso nunca ocupando o tempo que é de Deus. E se o tempo de Deus está escasso na nossa vida, o tempo de servir a Deus está escasso da nossa vida,
E se nós muitas vezes não avançamos para fazer até algo na obra de Deus, porque achamos que isso consome o tempo, mas consome o tempo do quê? Porque muitas vezes nós achamos que o tempo das outras coisas é mais importante do que o meu tempo de estar servindo a Deus. E o que isso causa na nossa vida espiritual, meu irmão? Faz com que nós sejamos cada vez mais insensíveis à voz de Deus. E que nós criemos discordâncias. Porque o mundo todo fala, nós vamos andar desse jeito, o homem vai andar agora com roupa de mulher, e a moda conduz a isso, e tudo que a gente vê mostra isso. Mas a palavra de Deus manda a gente se vestir com decência, o homem como homem e a mulher como mulher. Mas muitas vezes eu começo a questionar, mas Jesus usava saia no tempo dele. Não é? E aí, como é que vai ser? Aí eu já começo a deixar de entender o contexto do que a Bíblia Sagrada fala e ensina, para tentar justificar aquilo que esse outro Deus, que não é o Deus da palavra, está dizendo que deve ser. Ditando a minha maneira de ser, ditando a minha maneira de fazer, ditando como as coisas devem ser na minha vida, e como eu não quero ficar excluído de tudo isso, eu abraço isso. E aí, meu irmão, eu faço um monte de loucuras, como muita gente está fazendo por aí. Como tem gente marcando seus corpos. Uma coisa é você vir como você está. Outra coisa é você, conhecendo ao Senhor, você não criar deuses estranhos na sua vida. E fazer o que a Bíblia Sagrada diz que não deve ser feito. Porque a Bíblia é muito clara quando diz, não farei marcas nos vossos corpos. E como tem gente, pessoal, hoje, distorcendo as verdades de Deus. Porque o entretenimento tomou conta da vida da pessoa. E quando você fala alguma coisa assim, mas isso é no passado, isso era na outra época, não, mas isso era em relação a mortos. Mas o que a Bíblia diz no contexto que aquilo é apresentado? Se a Bíblia fala sim, é sim. Se a Bíblia fala não, é não. Por que para aquilo que eu tenho interesse está tudo certo, e para aquilo que eu acho que não é interessante, então eu discordo? Tem muita gente que constrói deuses estranhos na sua vida. Mas olha só, meu irmão, o que diz o Salmo 46, 10. Veja só. Salmo capítulo de número 46, verso de número 10. Salmo capítulo 46, verso de número 10. Salmo 46, 10. Salmo 46, 10. Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou quem? Serei exaltado entre as nações. E serei exaltado sobre quem? A terra. Fica tranquilo, meu irmão. Deixa de preencher o seu tempo com coisas que na verdade são banais. Prioriza o teu tempo de forma certa. Invista em crescimento. Invista nisso. Ah, pastor, mas o senhor está dizendo que eu tenho que ser bitolado. Não. Veja o exemplo de Marta e Maria, que está lá em Lucas. Jesus vai à casa de Marta e Maria. O que a Maria faz? No momento que Jesus está ali, ela senta aos pés dele. E no momento que Jesus está ali, a Marta faz o quê? Fica preocupada. Deixa eu servir ele bem. Deixa eu servir para ele aqui a comida. Deixa eu servir para ele. Largou ele de lado para ficar fazendo outras coisas. Meu irmão, eu não agrado alguém que vai na minha casa me visitar, deixando essa pessoa sozinha ali, para eu querer preparar um monte de coisa e vir. Não. Quando a gente vai na casa de uma pessoa, a gente fica feliz. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer visita, eu sei que todo mundo trata a gente com muito carinho, a gente agradece a Deus, porque a gente não merece nada disso. Mas a gente vai nos lugares, as pessoas tratam a gente com um amor assim incrível, e a gente é grato a Jesus por isso, porque a gente não merece nada disso. Mas é tão bom quando a gente chega e a pessoa senta com a gente, conversa, a gente bate papo, a gente proseia, Mas imagina, eu vou lá na tua casa fazer uma visita, e você fala, pastor, fica à vontade aí em casa, se senta lá, deita ali, eu vou ali preparar uns negócios e já venho. Aí a pessoa fica 3 horas lá preparando tudo, e você fica 3 horas lá parado esperando.
Não conversa com a pessoa um minuto, não fala com a pessoa um minuto, não é assim? E aí a pessoa volta, ó, preparei tudo aqui, ó, que bacana, né? E aí a hora que não vai sentar para comer, não, agora eu vou, vai comendo aí que eu vou fazer outras coisas, né? Aí quando termina, você não conseguiu ficar um minuto com a pessoa, você vai fazer uma visita na casa de uma pessoa para ficar junto do quê? Da pessoa, né? Junto da pessoa. E aí você terminou aquela visita, você não ficou um minuto conversando com a pessoa, porque ela ficou querendo agradar tanto, e que na verdade acabou deixando de estar perto de você, né? Então é tão bom quando a gente tem esse entendimento. Jesus falando na casa de Marta, Marta quis fazer tanto para Jesus, que ela não ficou perto de Jesus. Só que aquele momento, que era o momento de estar perto, era o momento de aprender, crescer. Porque passou um pouquinho de tempo, o irmão delas morreu. O irmão delas morreu. E aí, quando Jesus chega para ressuscitar a Lázaro, a Marta, naquela ansiedade toda, foi correndo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não ia morrer. Jesus falou assim, mas eu sou a ressurreição, a vida, ele vai ressuscitar. Eu sei, no último dia, não sabia nada. Porque não adianta, meu irmão, eu dizer, vou servir Jesus, mas eu estar servindo a outros deuses. Porque eu vou estar aprendendo com esses outros deuses e não com Jesus. E aí eu descreio até na palavra dele. E aí quando a Maria chega diante de Jesus, ela faz a mesma pergunta, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E naquele momento, meu irmão, a palavra dela foi tão forte que Jesus chora. E Jesus se motiva a querer fazer o milagre e ressuscitar Lázaro. Foi a mesma palavra. Mas quando eu sirvo a Deus, meu irmão, a minha palavra para com Deus é diferente do que quando eu tenho outros deuses estranhos. Que a minha palavra para com Deus é apenas mera religião. Pode ser bonita, eu posso citar o nome de Jesus, só que aquela palavra é destituída de poder, porque eu falo do que eu não vivo, eu falo de quem eu não conheço, eu falo de quem eu não tenho experiência. Tira esse Deus estranho chamado entretenimento e diversão da tua vida, meu irmão. Tem o seu tempo para descansar, tem o seu tempo para lazer, tem o seu tempo para curtir, mas aprenda a remir o tempo. Você que é jovem, você está num período, e aqui tem muitos jovens, deixa eu dizer isso para você, você está num período de formação, de quem você vai querer ser na vida. Tem o seu tempo para ver o TikTok, tem o seu tempo para ver o seu Insta, tem o seu tempo para ver o seu Face. Mas separa parte desse tempo para você ver coisas que vão te ajudar, que vão te aperfeiçoar na área que você quer exercer, que vão te ajudar para você aprender um idioma novo, que vão te ajudar. Rema o seu tempo, saiba separar tudo isso que vai te ajudar. Estuda na área que você quer se destacar, faz um curso ali, aprende. Não fica só no entretenimento, porque isso aí não vai te ajudar, não vai te levar a lugar nenhum. Vai só te distrair por um tempo. Mas gasta o teu tempo de uma forma que vai te focar para você melhorar a sua habilidade, para você crescer, para você aprender a fazer algo novo, para você aprender a fazer uma programação diferente, para você aprender como é que você tem um movimento diferente, para você aprender como é que você pode, né, encontrar uma bolsa de estudo para você, o que você pode fazer que vai te dar condição de você estudar numa das melhores faculdades desse país, de graça, sem gastar um centavo. Mas às vezes a gente não investe tempo e aí não sabe. Aí a gente ouve o outro e fala assim, nossa, eu ganhei 100% de bolsa, estou estudando numa das melhores faculdades aqui, poxa, ganhei uma tuition de 80 mil por ano, ganhei uma tuition de 100 mil por ano. E aí, como é que você conseguiu isso? Mas essa pessoa, ela remiu o tempo. Ela viu os caminhos que podem ser feitos isso. Ela não ficou com a limitação de que, eu estou aqui, eu não tenho documento. Não, ela gastou tempo. Ela viu que ela poderia servir na igreja para ganhar a hora dela de trabalho voluntário. Ela viu que ela poderia servir num hospital ou em algum lugar que iria dar um benefício. Ela passou a ser vista de uma forma diferente. Por quê? Porque ela entendeu. Ela remiu o tempo. É isso que é importante, meu irmão. Tira esse altar do Deus do entretenimento e da diversão, que na verdade está fazendo com que você perca o foco e diminua o seu tempo das coisas que são importantes para a vida. E eu digo não só do relacionamento com Deus, mas até mesmo de você viver uma vida com dignidade, com novas oportunidades. Isso é importante. Mas há um terceiro Deus que eu quero destacar também, que tem tomado conta e tem
sido objeto de adoração de muita gente, meu irmão, que é um Deus estranho chamado justiça própria e relativação de pecado. Justiça própria e relativação de pecado. O que é isso, pastor Glauber? Isaías capítulo 5, verso 20. Veja só. Isaías, capítulo de número 5, verso de número 20. Isaías 5, 20. Diz assim o texto sagrado. Isaías capítulo 5, verso 20 diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Quem é esse Deus chamado justiça própria ou relativação de pecado, meu irmão? É aquele Deus que convence a gente a fazer a gente pensar e entender que, entre aspas, Deus entende. Deus entende. Deus compreende. Mas não é bem desse jeito. Não é bem dessa forma. Isso está sendo duro demais para mim. Meu irmão, quando eu passo a servir esse Deus, o que é que fica muito claro na minha vida? O que é que fica muito claro no meu viver? É que eu passo a justificar os meus erros, como se eles não fossem erros. Eu quero adaptar o que diz a Bíblia Sagrada àquilo que eu estou fazendo ou àquilo que eu desejo. Eu relativizo aquilo que é errado. Porque eu relativizo dizendo, não, mas a geração mudou, o mundo mudou. Não dá para ser duro dessa forma, não dá para ser desse jeito, porque se for desse jeito, se for levar tudo a ferro e fogo, a gente não vive. E Deus está dizendo, não faça do amargo doce e nem do doce amargo. Olha de novo esse versículo. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Quando eu passo a servir esse Deus, meu irmão, o que acontece claramente na minha vida? Primeira coisa, o meu coração fica endurecido. Eu me fecho para as coisas de Deus, eu me fecho para as correções de Deus na minha vida. Eu não me arrependo dos meus erros, porque eles já não doem mais na minha consciência. E ao invés de eu viver transformação, eu acabo aceitando e vivendo aquilo de forma passiva, como se aquilo fosse normal, como se aquilo fosse natural. Então, está tudo certo. Não buscar Deus está certo, não vir para a igreja está certo, não ser honesto está certo, não ser fiel está certo, viver e falar tais coisas está tudo bem, beber não tem problema nenhum, fumar não tem problema nenhum, e está tudo certo. Fazer sexo antes do casamento não tem problema, porque eu preciso conhecer a pessoa. Ou se eu não estou feliz no meu casamento, eu acho que eu não amo mais, eu trocar está tudo certo, e aí eu vou viver uma vida de qualquer jeito, e Deus entende, e quem é você para falar de mim? Não? Quem é você para querer me julgar? Então eu passo a relativizar todas as coisas. Se a coisa não é do meu jeito, então eu não concordo, porque a gente vive nesse mundo, né, onde se não é do meu jeito, eu não quero. E se não é do meu jeito, você é mau, você não presta. Você foi duro comigo. Ai, você me humilhou. Ai, não sei o quê. Porque eu não quero muitas vezes me submeter à autoridade. Eu não quero muitas vezes seguir o caminho que é certo. Eu não quero abrir mão daquilo que na minha vida foi o investimento da minha vida. Como é que eu vou abrir mão de tudo isso se a vida inteira eu criei dessa forma, se eu me arrisquei por causa disso? Mas o que é que Deus está me pedindo? A quem vocês vão servir? A Deus! Então tira os deuses estranhos do caminho de vocês. Pare de servir a outros deuses e sirvam a Deus de verdade.
Romanos capítulo 12, verso 2. Olha só o que a Bíblia diz a esse respeito. Romanos, capítulo de número 12, verso 2. Diz assim o texto sagrado: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. De Deus. Me dá um exemplo disso que o senhor está falando. O rei Saul. Saul foi para a batalha. Qual é a ordem de Deus? Mate a todos. Não deixe viver ninguém. Mate os reis, mate os soldados, mate do povo e mate os animais. Não é para trazer nada dessa, é para acabar com tudo. Aí o Saul vai. Só que o Saul poupa a vida do rei e poupa os animais. E aí quando ele é questionado, quando o profeta chega e fala: por que o rei Agag está aqui vivo, se era para ter acabado com ele? Você não fez o que era para fazer, mas eu vou fazer. Dá uma espada aqui. Pegou a espada. O Agag, do mesmo jeito que você fez muita mãe chorar, a tua chora hoje. Puf! Não era para o profeta fazer isso, era para o rei ter feito. Mas o profeta teve que fazer, porque a ordem foi essa. E quem é de Deus cumpre a ordem de Deus, por mais dura que seja. E aí ele fala assim: que balido de ovelhas que eu estou ouvindo aqui agora. A ordem não era para não pegar nada, para acabar com tudo? Profeta, nós pegamos o melhor para oferecer para Deus. Nós pegamos das principais ovelhas para oferecer em culto ao Senhor. É para adorar a Deus, é para sacrifício para Deus. Quando, meu irmão, nós temos esse Deus chamado autojustificativa ou relativização do pecado, nós queremos fazer com que a desobediência seja visto como obediência. E o que foi que Deus disse através do profeta? Tem tanto prazer o Senhor em sacrifícios em holocausto do que se obedeça? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atentar é melhor do que a gordura dos carneiros. Você perdeu o seu reinado a partir de hoje. Porque enquanto você tenta relativizar o erro, relativizar o que não é certo, tentar auto-justificar, para tentar dizer: não, eu fiz, mas foi por uma boa intenção. De boa intenção o inferno está cheio, meus irmãos. A quem vocês vão servir? A Deus. Então tire os deuses estranhos. Tire os deuses estranhos. Destrua qualquer altar que foi construído. E passe a partir de hoje a servir somente a Deus em nome de Jesus. Volta para Josué 24, onde começamos, e aqui terminaremos. Josué, capítulo de número 24. Josué 24. Verso 22. E disse Josué ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua. Decida hoje, meu irmão, se afastar do que te afasta de Deus. Se aproxime do Senhor, e tenha Ele como o único Deus da sua vida. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Vamos abrir o coração para nós buscarmos a presença de Deus. Bob, vamos fazer um louvor, vamos adorar o nosso Deus. Eu queria que você colocasse assim as duas mãos no seu coração. Coloque assim as duas mãos no seu coração.
Feche os seus olhos nessa hora e entra na presença de Deus através desse louvor, dessa adoração, porque nós vamos, meus irmãos, após esta oração, nós vamos ceiar, nós vamos ter o nosso momento de comunhão máxima com Deus, e Deus vai abençoar. Feche seus olhos nessa hora em nome de Jesus. Abra o seu coração nesta hora, porque é momento de se colocar na presença do Todo-Poderoso Deus. É momento de rasgar não mais as vestes, mas o coração, e dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Sim, Senhor. O Senhor é o único digno do louvor e da adoração. O Senhor é o único a qual nós podemos levantar a nossa voz e glorificar de todo o nosso coração, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra traz vida ao nosso coração. A Tua palavra, meu Deus, nos dá entendimento. E hoje, meu Deus, hoje nós queremos tomar uma decisão importante, Pai. Hoje nós queremos tomar uma decisão importante, Senhor, que é de renunciar a qualquer Deus que possa estar na nossa vida. Senhor, nós queremos tomar uma decisão importante de renunciar a qualquer Deus que possa estar, meu Deus, ainda vivo em nós e que até então, Senhor, não nos despertávamos que estávamos servindo a eles. Mas hoje nós pontuamos que somente serviremos ao Senhor. O Deus do consumismo, do materialismo. Oh, meu Pai, o Deus do entretenimento, da distração. O Deus da autojustificação ou da relativação, meu Deus, do erro, do pecado. Nós renunciamos isso agora. Senhor, junto com o pastor Gilbert, eu me uno em oração.
Nós clamamos, meu Deus, porque hoje é dia de haver uma entrega sincera, hoje é dia de haver, meu Deus, um posicionamento sincero, hoje é dia, Senhor, de abrirmos mão de qualquer coisa que não seja para o Senhor ou plena em Tua presença. Hoje, meu Deus, nós levantamos a voz nesse altar para poder, meu Deus, nessa hora, tirar da nossa vida, retirar do nosso viver, meu Deus, todo e qualquer Deus, toda e qualquer prática, toda e qualquer devoção, toda e qualquer entrega, toda e qualquer, meu Deus, rendição a esses deuses que não são Senhor, porque hoje como igreja decidimos, meu Deus, seguir somente o Senhor, meu Pai. Sim, meu Deus, nós queremos seguir a Tua palavra, é seguir o Teu chamado. Tira do nosso meio, do nosso coração, tudo aquilo que nos impede de aproximar-se da Tua palavra, da verdade, de servir a este Deus que é vivo e acima de tudo, ó Deus, tem os olhos sobre nós. Pai, ajuda este homem, ajuda esta mulher, ajuda o Teu filho, ó Deus, a entender e a identificar aquilo, ó Deus, que afasta os Teus filhos diante do Teu altar. Meu Deus, se existe no meio de nós homens ou mulheres com altares estão caídos, hoje nessa manhã é manhã de restauração de altares. Restaura no coração deste homem, restaura no coração desta mulher, ó Deus, a vontade de servir, porque o Senhor mesmo nos diz: eis que vocês verão entre o que serve e o que não serve, eis que vocês verão entre o santo e o profano. Por isso eu vos digo nessa manhã: tire diante de vós todos os deuses estranhos, tudo aquilo que te impede de andar de plenitude na presença de Deus, tudo aquilo que te afasta da verdade de Deus. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor nos identifique, fala o nosso coração, abre os nossos olhos espirituais para ver, ó Deus, aquilo que está nos afastando de Ti. Ah, meu Deus, muitos estão, ó Pai, perdidos na beira do caminho, muitos estão atarefados como Marta estava, ó Deus, nos afazeres do dia a dia, na preocupação do dia a dia. Mas hoje, nesta manhã, o Senhor nos ensinou que devemos colocar em primeiro lugar a Tua presença, devemos colocar em primeiro lugar, ó Deus, a Tua palavra. Queremos sim Te servir, a igreja precisa, ó Deus, Te servir como nunca antes. Nós queremos entrar no Santo do Santo. Rasgue o véu, ó Deus, que nos separe e tire as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver o que o Senhor tem para nós. É um plano reto, é um plano de gratidão, é algo acima do que pensamos ou imaginamos. E como igreja nesta manhã, nós queremos identificar em nosso coração aquilo que tem lugar como altar, que não seja a Tua presença. Deus, tira do nosso coração os deuses estranhos, que nos faz arrogantes, que nos faz prepotente, que nos faz afastar da Tua presença e nos traz a humildade da Tua palavra. Deus, discute em nós a Tua palavra, uma palavra viva e eficaz, uma palavra apta para nos ensinar, para nos mostrar, para nos direcionar, para nos guiar, para trazer à luz o entendimento das nossas vidas, que o Senhor ainda está no controle, que o Deus de todo o entendimento ainda reina sobre a nossa vida. É o Senhor que queremos, não é sobre nós, não é sobre a nossa vontade, não é sobre o nosso desejo, mas é sobre o Teu soberano querer. Deus, faça isso nesta manhã, através do Teu querer, que nós entramos com dignidade diante de Ti, e que o Senhor ache em nós um coração humilde e perfeito, para que você e o Senhor possa depositar em nós um tesouro de excelência. Deus, nós queremos mudança, nós queremos mudar, para que nós possamos parecer mais contigo. E nós queremos exalar o perfume de Cristo, o perfume que excede todo o entendimento, para quando nós entrarmos, não somente em casa, mas em qualquer ambiente, as pessoas reconheçam em nós: aí vai o verdadeiro Filho de Deus, aí vai a verdadeira Filha de Deus. E que nós possamos ser reconhecidos como santos, como pessoas salvas, como pessoas limpas, restauradas. Faça isso, Senhor, nós queremos mudança, e assim em nome de Jesus agradecemos. Aleluia, Senhor.